Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Esta é a terceira parte do tema Efeitos dos Sonhos. Vamos falar da lembrança dos sonhos. Olha que interessante. Sabemos que nem tudo de nossa estada no plano espiritual por meio do sono fica esquecido ao acordarmos. Frequentemente, a maioria de nós traz de lá imagens, cenas, fatos, ideias que formam aquilo a que denominamos de sonho. Então o sonho é, por consequente, um reflexo fragmentário da nossa vida fora do corpo. Fixamo-lo por analogias, por símbolos, por intuições. Entretanto, para que sonhemos, isto é, para que nós nos lembremos de qualquer fato que presenciamos no plano espiritual, é muito necessário que esse fato nos tenha impressionado fortemente, a fim de que nosso espírito possa conservá-lo na mente, ainda quando envolto na matéria. Quantas vezes nós afirmamos: esta noite eu tive um sonho, ele está nítido na minha memória, e eu estou preocupado com ele. Porque durante os sonhos, podemos receber impressões positivas ou impressões negativas. Podemos receber inspirações do que poderá nos acontecer futuramente. Avisos sobre saúde, sobre o nosso campo material, sobre o nosso campo familiar. Portanto, aquilo que eu falei lá atrás no outro vídeo, nós não devemos menosprezar as intuições, as orientações, as informações que recebemos durante o sono e durante os sonhos. Analogias, meus irmãos. O que é analogia? Quando o espírito semi-liberto do corpo pelo sono, ele observa uma cena, um acontecimento, ou nele tomar parte. Ao voltar para o corpo trazendo a lembrança, ele vai traduzir esse sonho que viu por imagens que lhe são familiares. Procede então neste caso, como uma criança que, ao descrever para um adulto um fato que presenciou, serve-se de sua reduzida compreensão infantil. Daí as descrições, por vezes, se tornam cômicas, absurdas, incompreensíveis, retorcidas que as crianças fazem. E assim é conosco também. Não conseguindo entender as informações, brincamos com ela. Muitas vezes rimos com elas e fala-se, deixa pra lá.
Elas viram um fato, as crianças, mas elas não possuem recursos para se expressarem convenientemente. E assim é com nós também adultos, quando não temos o conhecimento que o Espiritismo repassa para cada um de nós. Portanto, ao regressarmos ao corpo físico, não se tem possibilidades de se lembrar fielmente do que viu. Pouco do que se recorda, que constitui o sonho propriamente dito. Ele sofre a distorção do cérebro e é traduzido pelas imagens comuns ao estado de acordado. Por exemplo, a lembrança da rapidez com que o espírito se movimenta no espaço. Ela é reproduzida no cérebro por uma queda de uma grande altura. Se o inimigo desta ou de outras encarnações nos persegue, em nossa semi-liberdade, parecer-nos-á que sonhamos termos sido perseguidos por alguém. E este fato, entre 10 casos, quase que 8 passam por essas perseguições espirituais. Como a vida de semi-liberdade que o espírito vive durante o sono, tem muita coisa que lhe é desconhecida. Serve-se então da analogia, isto é, procura transformar no que conhece cenas, fatos presenciados no mundo espiritual. A espiritualidade usa muito para nos despertar símbolos. E esses símbolos é interpretado por nós, dependendo do nosso grau de evolução já conquistado. É comum, portanto, o sonho traduzir-se por símbolos que na maioria das vezes não conseguimos entender, a não ser quando se dê o acontecimento com o qual o símbolo tem relação. Temos amigos espirituais no espaço que se interessam por nós, que vibram por nós, que torcem por nós, que querem somente o nosso bem. Quando esses amigos julgarem oportuno dar-nos um conselho ou nos advertir-nos de que possivelmente vamos enfrentar situações difíceis ou desagradáveis, especialmente aquelas para as quais devemos estar preparados, eles recorrem comumente aos símbolos. Caso eles se limitassem a falar-nos em nosso estado de semi-liberdade, ao voltarmos ao nosso corpo físico, não nos lembraríamos de suas palavras. Isso acontece quase que normalmente. Ou se nos lembrássemos, seriam fragmentos sem significação. E nós diríamos, deixa pra lá, isso é bobeira da minha mente. Isto nunca acontecerá. Assim, por meio de símbolos que nos traduzam
pensamentos, eles procuram impressionar-nos fortemente. Quantas vezes, quando voltamos para o corpo físico, voltamos assustados do que presenciamos. E esse susto, muitas vezes, vai se tornar realidade um pouquinho mais à frente. Foi uma dura advertência que não levamos em consideração. O nosso espírito, embora no corpo físico, geralmente consegue recordar-se da forte impressão recebida. Para conseguir isso, meus irmãos, os nossos amigos espirituais, que nos quer avisar, à medida que vai nos falando, vai formando em pensamento uma imagem que é refletida em nossa mente. Ao acordarmos, trazemos conosco aquele quadro simbólico, o qual nos intriga, por não o compreendermos no momento. Quantas vezes o alerta que o nosso ente querido está de partida, mas esse ente querido está com muita saúde e você diz, é bobeira de minha mente. Mas esse ente acaba desencarnando e você diz, eu sonhei com isso, eu fui alertado sobre isso. E na maioria das vezes, isso só vai se dar quando o fato relacionado com você acontecer. Vejamos alguns exemplos que ilustram o que acabamos de expor. Uma pessoa sonhou certa vez que ele contemplava um rochedo. Eis que a terra tremeu e o rochedo reduziu-se a pó, envolvendo-o a poeira a ponto de parecer sufocá-lo. O medo começou a apossar-se dessa pessoa, quando ele ouviu uma voz que lhe dizia encorajadamente, "Sê forte." Acordou, e como de pronto não compreendesse o significado do sonho, não lhe deu maior importância. Algum tempo depois, essa pessoa sofreu um desastre financeiro. Voltou uma tarde para casa, carregada de sombrios pensamentos. Trancou-se em seu quarto e, sentado ao pé da cama com a cabeça entre as mãos, entregou-se ao desespero. De súbito, ele ouve distintamente a mesma voz do sonho. O sonho lhe voltou à cabeça, à memória, e ouviu a mesma voz que dizia terna e encorajante, "Sê forte." O bom ânimo instalou-se de novo em seu coração aflito. Ele recebeu, ao ouvir essa voz, novas energias para a luta. Costumava dizer que depois deste sonho, ele sonhou a livrara de cometer uma loucura, isto é, o suicídio.
A análise desse sonho simbólico é muito fácil de se entender. O amigo espiritual representou a situação financeira desta pessoa pelo rochedo. O desastre financeiro pelo esfacelamento do rochedo. E recomenda a ela que seja forte na adversidade. E para que ela compreendesse o significado do sonho, foi preciso que acontecesse o fato ao qual ele se ligava. Logo, logo estaremos gravando a quarta parte deste tema.